Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta para os pais dos jovens que sonham em seguir carreira no futebol profissional. Em São Paulo, um homem foi preso suspeito de enganar 11 adolescentes com falsas promessas. Eles saíram do norte do Brasil para fazer testes em clubes, mas em 2 meses quase nem chegaram perto da bola. Era nesta casa de 2 cômodos que os 11 jovens moravam. Eles deixaram o Pará em direção a São Paulo há 2 meses, iludidos por algumas palavras. Prometeu dar uma carreira de jogador profissional pra gente. O suposto agenciador recebeu de cada família valores que chegaram a R$4.000. Falava que ia cuidar bem da gente, ia ter responsabilidade, só mentira. Ele vendia um sonho, né? Ele mostrava fotos, imagens, vídeos, dizendo-se influente em clubes da capital. A polícia chegou até os garotos após a denúncia de vizinhos. Um jovem ele tem todo um futuro pela frente e aí ele se depara com pessoas que querem se aproveitar e tirar o sonho deles, né? Ronildo de Souza vai responder por cárcere privado, estelionato e até por abuso sexual. Estou com a minha consciência tranquila. Tudo vai se resolver, com certeza. Os adolescentes estão num abrigo e ainda não sabem quando voltarão para casa. A fama e o dinheiro que envolvem o futebol levam falsas ilusões a muitos jovens que sonham em seguir carreira profissional. Mas a realidade é bem mais dura. Segundo a CBF, cerca de 80% dos jogadores que atuam no Brasil ganham até R$1.000 por mês. E não chega a 1% a quantidade de atletas que recebe mais de R$50 mil. Esses pais tiveram os filhos descobertos por um avaliador do São Paulo. Logo viram que a conversa era séria. Eu nunca paguei nada, pelo contrário, né? A criança ainda recebe uma ajuda de custo. Aqui, uma regra é básica: não permitir intermediários entre o clube e os novos talentos. Tem muitos falsos olheiros ou falsos profissionais que tentam enganar. Toda vez que alguém se aproximar do seu filho e falar em alguma coisa e fizer alguma promessa, que sempre se desconfie, que se certifique. Nesses casos, a desconfiança não é exagero, é necessidade. Muitas pessoas tentam se valer da imagem desses clubes, da grandiosidade desses clubes, para seu benefício próprio, para estar arrecadando recursos para o seu benefício. Na zona oeste de São Paulo, um homem invadiu o fórum do Butantã e ameaçou atear fogo numa juíza. Ele jogou líquido inflamável e com um isqueiro dizia que iria incendiar todo o local. A juíza ficou rendida aos pés do homem, que parecia ter distúrbios mentais. Policiais conseguiram negociar a rendição dele e foi encaminhado ao hospital e depois preso. A juíza também recebeu atendimento médico. Alfredo José dos Santos tinha uma audiência marcada no fórum por agressão à mulher. Uma imagem impressionante no interior de São Paulo. Uma família se divertia no Rio Grande, divisa do estado com Minas Gerais, quando de repente o piloto de um helicóptero realizou uma manobra perigosa e arriscada. Veja de novo. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que investiga o caso e que, se for comprovada a irregularidade, o piloto e o operador do local poderão ser multados e ter os certificados cassados. Olha, o lixo na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, já provocou a morte de 3 tartarugas marinhas e um tubarão só nesse ano. Os animais confundem os materiais com algas e acabam engasgando. Foi com a ajuda de amigos que este fotógrafo resgatou a tartaruga na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas já era tarde demais. Falei para ele descer para ver se ela estava presa em alguma rede, né? Estava um saco de lixo, alguma coisa. Só que quando ele chegou lá embaixo, ela já estava morta. Segundo biólogos, a morte de tartarugas pode estar relacionada à pesca predatória, à contaminação da água e à ingestão de lixo cada vez mais presente na Baía de Guanabara. O ser humano ele tem interferido na natureza desses animais. De cada 100% dos animais mortos, 10% vão para a praia. Os outros 90% vão para o mar. Então o que a gente está vendo aqui é apenas uma pequena porcentagem dos animais que estão morrendo. No início do mês, uma tartaruga de couro, a maior da espécie marinha, também foi achada morta na orla carioca. Dias depois, uma tartaruga semelhante foi encontrada sem vida em uma praia da Zona Sul. Em São Conrado, até um tubarão ficou encalhado e acabou morrendo.
Já esta aqui escapou por pouco. Um empresário conseguiu salvá-la depois de livrá-la de uma rede de pesca em alto mar, na Baía de Sepetiba, região metropolitana. Aí. Se você está de carro em Salvador, cuidado. A cada hora um veículo é roubado nas ruas da capital baiana e a população já não sabe mais o que fazer. Os criminosos têm até dias preferidos, terças e quintas pela manhã. Esses foram flagrados pela câmera do prédio onde mora a vítima. Vários vizinhos já passaram pelo mesmo sufoco. Eles não estão respeitando nem câmera de vigilância mais, eles estão simplesmente chegando, abordando, roubando e levando como se fossem os donos. A maioria dos assaltantes tem entre 18 e 19 anos. As quadrilhas migram de um bairro para o outro, segundo a polícia. De todos os carros roubados aqui em Salvador, só 3 em cada 10 voltam para os donos. É um dos piores índices do país. Aí o valor do seguro dispara. No último ano, subiu mais de 30%. Além de gastar mais para não perder tudo, Nilson resolveu dividir com os amigos da rua o custo com a segurança extra. Mas nem assim deu certo. Junto com a vizinhança, tomamos algumas medidas de monitoramento na rua, colocamos segurança, mas assim, o segurança saiu assustado, disse que não ficaria mais porque foi acuado por bandidos. E realmente a gente conta com a ajuda de Deus. 7 em cada 10 pessoas que morrem em decorrência da gripe no Brasil pertencem a um grupo de risco. Por isso, idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas vão receber a vacina contra o vírus H1N1 em abril. A Simone não faz parte do grupo de risco que começa a ser vacinado contra a gripe a partir do próximo dia 11 em São Paulo. Com alunos contaminados pelo H1N1, a professora de educação infantil foi em busca da imunização nesta clínica particular. Parece que são 2 suspeitos, um confirmado, mas a gente também não sabe, né, o que vem por aí. Já a Clarissa, grávida de 8 meses e muito preocupada com o surto de gripe A, não quis esperar o começo da vacinação gratuita. Eu tenho uma conhecida que pegou H1N1 na gestação, teve um parto prematuro, ficou quase 1 mês internada. O governo antecipou em 20 dias o início da imunização contra a gripe em São Paulo, estado com o maior número de mortes provocadas pela doença. São 38 até agora. Serão vacinados idosos, gestantes, a população indígena, crianças com até 5 anos de idade e portadores de doenças crônicas. 70% das pessoas que morrem em decorrência da gripe aqui no Brasil pertencem a esse grupo de risco. São pacientes que desenvolvem principalmente pneumonia, doenças neurológicas ou vasculares, como o AVC e o infarto. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a política do país está correta. Se todos pudéssemos tomar vacina, seria o melhor cenário, né? Todos não teríamos doença, sejamos nós do grupo de risco ou não. Indivíduos saudáveis, jovens, adultos, o risco de adoecer, de ter formas graves da doença é muito pequeno. Médicos americanos fizeram o primeiro transplante de fígado do mundo entre pacientes com HIV. A cirurgia foi feita em Baltimore. Numa segunda operação, o rim da mesma doadora também foi transplantado num paciente com AIDS. Os médicos afirmaram que esse tipo de procedimento vai diminuir a fila de transplante entre os portadores de HIV. Os pacientes se recuperam bem e serão acompanhados de perto, já que foram expostos a uma segunda linhagem do vírus da AIDS. Aqui no Brasil, o ministro da Ciência e Tecnologia sugeriu hoje que a pílula do câncer seja vendida como suplemento alimentar. Na carta escrita à mão, um desejo da irmã de Sônia que nunca foi realizado. Tomar a chamada pílula do câncer, que está proibida, com a esperança de curar um tumor no pâncreas. Sônia entrou na justiça. Foram 3 liminares, todas negadas. Há 3 semanas, Sandra perdeu a luta contra o câncer. É um direito que ela tinha. Nem esse direito deram para minha irmãzinha. O grande número de casos na Justiça e a aprovação no Senado do projeto de lei que libera a pílula levou o Ministério da Ciência e Tecnologia a procurar uma alternativa. O ministro adiantou resultados preliminares de pesquisas e fez uma sugestão. Nós achamos que uma saída legal para isso seria
a produção dele como suplemento alimentar. Estudos ainda são feitos para analisar a eficácia da pílula no tratamento do câncer. Mas, segundo o ministro, as pesquisas mostram que não faz mal à saúde se consumida na quantidade recomendada. Um dos objetivos seria acabar com o mercado paralelo. A sugestão do ministro foi encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ele faz o alerta. Se vier a ser um suplemento alimentar, não substitui nenhum acompanhamento médico e os tratamentos já com eficácia comprovada. Depois de 72 horas sob a mira de criminosos, foi libertado o gerente sequestrado da agência de Correios de Juarez Távora, no interior de João Pessoa. Ele foi encontrado bem debilitado. 2 homens foram presos. O gerente foi levado como refém depois de um assalto. 3 açudes se romperam na zona rural de Bom Repouso, no sul de Minas. Os tanques não suportaram o grande volume de água da chuva. Uma casa foi arrastada pela correnteza e uma outra foi invadida pela água. Uma medida provisória publicada hoje permite que o trabalhador do setor privado use até 10% do saldo de seu fundo de garantia num empréstimo consignado. Ele também pode dar como garantia até 100% do valor da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. Um dia depois de romper com o governo, a cúpula do PMDB foi forçada a fazer acordo com os 6 ministros do partido que se recusam a deixar seus cargos. A resposta política do Planalto ao rompimento do PMDB veio em forma de um quase comício. A solenidade de lançamento da 3ª fase do programa Minha Casa Minha Vida virou o ato contra impeachment. Os ministros do PMDB estavam lá, sem dar qualquer sinal de abandonar seus cargos. A presidente Dilma voltou a acusar de golpismo quem defende o impeachment. Não está previsto que, sem crime de responsabilidade, ele é passível de legalidade e legitimidade. Não é. E aí o nome é golpe. 24 horas depois de romper com o governo, o PMDB está novamente rachado entre as alas de Temer e a de Sarney e Calheiros, que apoiam Dilma. Os 6 ministros do partido declararam hoje à presidente Dilma que só deixam seus cargos se ela precisar deles nas negociações por agregar votos contra o impeachment. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, chegou a dizer que paga para ver se todos serão expulsos do partido por desobedecerem à decisão do Diretório Nacional. Pela internet, Cátia Abreu anunciou que os ministros ficam no governo e no PMDB. Hélder Barbalho, dos Portos, foi pessoalmente à Câmara confirmar o acerto. Ninguém será punido por indisciplina. Romero Jucá nega que o PMDB saia desmoralizado. Até agora, oficialmente, nós não recebemos nenhuma manifestação de ministro. Na hora que recebemos, vamos apreciar à luz do regimento e da decisão política do partido. A barganha de cargos por apoio contra o impeachment começa a trazer resultado. Diante da possibilidade de ganhar o Ministério da Saúde, o Partido Progressista adiou a decisão de romper com o governo. Os autores do pedido de impeachment foram ouvidos hoje pela comissão que analisa o caso. Foi mais um dia de tumulto no Congresso. A sessão foi concorrida e deputados chegaram a exigir a abertura do plenário. Por motivos de saúde, o jurista Hélio Bicudo, um dos autores do pedido, foi representado pela filha, Maria Lúcia Bicudo. A sessão foi tumultuada. Primeiro a detalhar a acusação, Miguel Reale Júnior acusou o governo de desestabilizar a economia. E o que aconteceu em relação das pedaladas fiscais? Em relação da falseação, do falseamento da situação fiscal do Brasil? De repente se percebeu que o Estado estava falido e a consequência foi emissão de títulos. A consequência foi o aumento dos juros. A sessão voltou a ser interrompida quando a jurista Janaína Pascoal acusou o governo de favorecer aliados em instituições públicas. Amanhã será a vez do professor de Direito Tributário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro, e do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falarem em defesa da presidente Dilma Rousseff. Barbosa discutiu o tom da apresentação com José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, e irá negar que o pagamento de compromissos sociais com dinheiro público tenha ferido a lei
Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo crime cometido pela presidente Dilma já afastou inúmeros prefeitos dos seus cargos, governadores, inúmeros ficaram inelegíveis, foram condenados por conta do mesmo crime. A presidenta Dilma assinou 6 decretos de suplementação orçamentária, do mesmo jeito que todos os presidentes anteriores a ela, depois da Constituição de 88, assinaram. Nunca foi crime, como é que agora isto viraria crime para justificar a cassação da presidenta?